O oceano é um dos maiores mistérios do planeta, considerado por muitos o maior mistério da Terra. Os oceanos cobrem cerca de 70% do planeta, mas os cientistas estimam que uma grande parte do fundo ainda não foi explorado em detalhes. Estimativas sugerem que apenas cerca de 5% do oceano foi explorado de forma detalhada pelos seres humanos. Existem regiões tão profundas e escuras que são mais difíceis de estudar do que algumas partes do espaço. Criaturas abissais e estranhas que vivem sem luz solar, sonhos submarinos inexplicados, fossas oceânicas gigantes como a Fossa das Marianas. Cidades e navios perdidos, correntes marítimas pouco compreendidas, ecossistemas inteiros ainda desconhecidos. Esse é o oceano, e nele habita a maior criatura que já viveu na Terra e que ainda vive nos dias atuais: a baleia. Os registros mais antigos de avistamentos de baleias vêm da antiguidade. Povos costeiros já descreviam baleias há milhares de anos, muito antes da ciência moderna existir. Um dos primeiros registros conhecidos aparece em escritos e artes de civilizações antigas, como os povos da civilização egípcia antiga, que já desenhavam grandes criaturas marinhas por volta de 2500 a.C. Porém, muitos historiadores apontam que o primeiro avistamento oficial documentado de uma baleia era das descrições gregas antigas, especialmente nos textos de Aristóteles do século IV a.C., que descrevia baleias respirando ar e cuidando dos filhotes. Aristóteles chegou a notar corretamente que as baleias não eram peixes, respiravam pelos pulmões e davam leite aos filhotes. Isso foi impressionante para a época. As primeiras fotografias conhecidas de uma baleia provavelmente foram tiradas no final do século XIX e começo do século XX. Durante a era da caça industrial às baleias, as primeiras imagens claras e famosas de uma baleia surgiram por volta de 1900 e 1910, geralmente mostrando baleias capturadas em estações baleeiras. As reações das pessoas variavam muito: medo, fascínio e choque. Para muitas pessoas do século XIX e começo do século XX, ver uma baleia era como encontrar um monstro real do mar. Baleeiros descreviam um animal como algo do tamanho de um navio ou uma montanha viva. Quando uma baleia emergia perto de um barco, o som da respiração e o tamanho impressionavam muito. Relatos antigos falavam de silêncio total da tripulação quando ela aparecia, medo do barco virar e admiração pela força do animal. E a sensação de estar vendo algo quase impossível. A baleia azul pode chegar a mais de 30 metros de comprimento e pesar mais de 150 toneladas. Então, imagina pessoas da época vendo aquilo sem televisão, internet ou documentário. Para muita gente, era a primeira vez percebendo que existia um animal maior que qualquer dinossauro conhecido. É aí que entra a cetafobia. Cetafobia é o medo intenso e irracional de baleias. Pessoas com essa fobia podem sentir ansiedade, pânico ou desconforto só de ver imagens, vídeos ou até pensar em baleias. É uma fobia rara, mas real, mesmo sabendo que baleias normalmente não representam perigo para humanos. Muitas vezes a cetafobia está ligada ao medo de animais gigantes, medo do oceano profundo, sons de baleias e sensação de imensidão ou escuridão do mar. Algumas pessoas descrevem isso como uma mistura de talassofobia e megalofobia, que seria o medo do oceano profundo e o medo de coisas enormes. Então, a cetafobia é na verdade a mistura do medo do oceano e de animais gigantes? Sim e não. Depende da pessoa, a cetafobia pode ser causada por coisas diferentes. Algumas pessoas realmente têm medo da baleia em si, do tamanho absurdo, da boca gigante, dos sons, da aparência no oceano, da ideia de algo enorme surgindo debaixo da água. Já outros têm mais medo do que a baleia representa: o mar profundo, o desconhecido, a sensação de estar pequeno e vulnerável, não conseguir ver o que está abaixo da água.
Por isso que muitas vezes a cetafobia se mistura com a talassofobia e a megalofobia. Por exemplo, uma pessoa pode olhar uma baleia jubarte num documentário e achar linda, mas entrar no mar e imaginar uma baleia passando por perto dela pode causar pânico. E muitas das vezes isso não está ligado a uma fobia, mas sim a um instinto ancestral. Seres humanos, naturalmente, tendem a temer criaturas enormes e desconhecidas. Na verdade, qualquer animal teria medo de um animal desse tamanho. Uma baleia azul pode chegar a mais de 30 metros de comprimento. Qualquer ser humano em sã consciência vai ter um certo medo. Imagina que você está nadando no oceano, você escuta vocalizações profundas e sente movimentos lentos e enormes, até que você olha para baixo e vê uma criatura gigantesca do seu lado. Se ela quisesse, podia te engolir vivo em frações de segundos e você praticamente não ia ter escapatória. O cérebro humano, muitas vezes, reage ao gigantesco como algo ameaçador. Há muitos vídeos modernos de caiaques e barcos pequenos quase sendo atingidos por uma baleia emergindo debaixo da água. Isso assusta qualquer pessoa, porque o oceano parece vazio e, de repente, surge um animal do tamanho de um ônibus. Um caso bem famoso aconteceu em 2021. Um mergulhador de lagostas chamado Michael Pickard disse que foi engolido por alguns segundos por uma baleia jubarte em Cape Cod. Ele contou que tudo ficou escuro e sentiu pressão enorme antes da baleia cuspir ele de volta no mar. Especialistas acreditam que a baleia provavelmente o abocanhou acidentalmente enquanto se alimentava, embora às vezes isso pode acontecer. A maioria das baleias se alimenta de krill ou peixes pequenos. Elas possuem uma garganta estreita demais para engolir uma pessoa inteira. Por exemplo, uma baleia jubarte que tem uma boca gigantesca, mas a garganta é relativamente pequena para o seu tamanho. No final, as baleias são consideradas gigantes gentis, especialmente a baleia jubarte e a baleia azul. Elas normalmente não caçam humanos, evitam confrontos e são curiosas em vez de agressivas. E vivem se alimentando de krill e peixes pequenos. E só são consideradas assustadoras pelo seu tamanho colossal e a profundidade do oceano. E a ideia de encontrar um animal gigantesco invisível sob a água provoca um medo muito forte em muitas pessoas.